Bom, pessoal, agora nós vamos começar a falar então do detalhamento de armaduras. Nós vamos começar o detalhamento das armaduras de vigas. Então, para a gente utilizar como exemplo, eu trouxe aqui uma planta de forma pronta, né? E nós vamos trabalhar aqui com a viga V2, que está identificada aqui e detalhada aqui com esse elipse vermelho. Então, percebo aqui que ela está apoiada no pilar P4, no pilar P5, pilar P6, pilar P7, né? Os vãos delas é 2,50 entre P4 e P5, 3,50 entre P5 e P6, 4,30 entre P6 e P7. E é uma viga que tem uma seção de 12 por 45. Então aqui nós fizemos o recorte da planta da viga. E aqui nós fizemos então uma vista da viga. Então o que nós fazemos para detalhar é isso, fazer uma vista da viga. Então o pilar com continuidade a gente faz dessa forma, o pilar sem continuidade a gente não põe a sequência dele. Então nós cotamos aqui conforme está na planta de forma. Veja que essa viga ela tem seções diferentes, então a parte dela tem seção 17 por 45, o restante dela 12 por 45. No caso de vocês, o que vocês vão fazer, todas as vigas vão ter a mesma seção. Pode considerar a mesma seção ao longo de toda a extensão da viga. Então, como ela tem duas seções, nós vamos fazer dois cortes aqui, um corte AA e um corte BB, para a gente ver o detalhamento dos estribos dessa viga. Então, está aqui a seção AA, 17 por 45, e a seção BB, 12 por 45. Aqui uma vista tridimensional da viga, né, para a gente entender, ter uma visualização mais clara, né, de como ela é. Bom, então aqui nós estamos trazendo agora as orientações gerais em relação às armaduras, né? O que vocês vão se orientar para fazer os desenhos. Então, em relação a estribos, a gente vai usar estribos de 5 mm com espaçamento de 15 centímetros. E o cobrimento da armadura vai ser de 2 centímetros, ok? Em relação às armaduras longitudinais, só para exemplificar, para vocês entenderem quais são as recomendações, imagine aqui uma viga como essa aqui. Então nós temos aqui o diagrama de momento fletor, né? Ou seja, esse momento fletor, da forma que está aqui, o momento positivo, momento negativo, momento positivo, momento negativo. Então o momento positivo pode causar fissuração na região inferior da viga e o momento positivo na região superior. Então, na região que tem momento positivo, eu vou ter que colocar armadura na parte inferior da viga. E no momento que tem momento negativo, na região de momento negativo, eu vou ter que colocar armadura na parte superior. Então, em relação a isso, para os vãos até 3 metros de comprimento, podem ser usados dois ferros 6.3 na região superior e na região inferior. Se o vão é pequeno, o momento fletor vai ser pequeno. Ok? Então, pode usar dois inferiores. Mas se eu estou no meio do vão, eu não tenho momento negativo. Não precisaria de colocar armadura em cima. Ok. No entanto, eu preciso de alguma armadura para segurar o estribo. Senão o estribo ele fica solto, né? Então eu preciso de ter uma armadura aqui. Então eu vou passar, se o vão for pequeno aqui, eu vou colocar dois ferros de 6.3 embaixo, dois ferros de 6.3 em cima, de fora a fora. Para vãos de 3 a 6 metros, aí eu estou aumentando o tamanho do vão, automaticamente vai aumentar o momento positivo. Aí no caso eu vou acrescentar um ferro de 8 mm no meio do vão para reforçar, né? Então, aqui no caso, quando o vão é muito grande, vai ter um momento muito grande, eu vou acrescentar um ferro aqui. Só que em vez de estender o ferro de um apoio até o outro, eu vou afastar 50 centímetros de um lado, 50 centímetros do outro e colocar o ferro aqui. Então, o reforço aqui embaixo. E quando os dois vãos ultrapassar 3 metros, ou seja, se tanto de cá, o vão de um lado, quanto o vão do outro lado forem muito grandes, o momento negativo aumenta à medida que os vãos consecutivos aumentam, correto? Então, dessa forma, eu vou ter que reforçar aqui a armadura. Talvez aquele ferro que eu coloquei 6.3 não seja suficiente, tem que colocar mais um. Então, vou acrescentar aqui um ferro
de 8 milímetros, né, na parte superior, afastando esse ferro 1 metro de cada lado. Então vou acrescentar um ferro aqui, afastando ele de 1 metro para cá e 1 metro para cá. Então no total ele vai ficar com 2 metros mais a largura do pilar que eu tiver embaixo aqui. Então essa são as recomendações. Bom, isso aqui serve a projeto? Não, não serve a projeto. Vocês podem sair construindo residência com essas recomendações? Não. Mas muitas vezes, assim, da forma que às vezes quando não tem um cálculo estrutural, quando o engenheiro, às vezes o pedreiro, ele faz algo nesse sentido. Ele vai lá e estabelece lá uma armadura, fez uma vez, não caiu, ele segue aquilo. Então é que nós estamos dando uma orientação nesse sentido, né? Que vocês saibam onde precisa reforçar, onde não precisa reforçar. E aí, tendo um projeto em mãos, vocês vão ganhar experiência a partir do momento que forem desenvolvendo uma obra. E não tendo, vocês têm que pegar alguma experiência para vocês fazerem um estudo mais preciso. Nós vamos agora começar com a recomendação em relação ao estribo. Então, o estribo nós vamos utilizar ferros de 5 milímetros a cada 15 centímetros. Então, onde eu coloco estribo? Eu coloco estribo, né, entre os pilares. Ok? Então está a distribuição. Então, como é que eu defino quantos estribos eu vou ter? Olha, o vão aqui é 2,50. Se eu pegar 2,50 e dividir pelo espaçamento, que é 15, eu vou ter aproximadamente o número de estribo, tá certo? Então aqui eu vou precisar de 17, aqui eu vou precisar de 23, aqui eu vou precisar de 29. Ok? Só que eu tenho que numerar esses ferros, ou seja, eu tenho que começar a criar a numeração. Então a numeração ela pode ser N1, N01 e tal. Então eu vou colocar que tem 17 N1 a cada 15. Aqui já N2. Por que N2? Porque aqui a viga tem 17 por 45 e aqui ela tem 12 por 45. Então nós vamos ter que detalhar esses estribos N1 e N2 lá embaixo. Então se eu pegar aqui a viga 17 por 45, se eu pegar 45 e descontar os 2 centímetros de comprimento em cima, 2 centímetros de comprimento embaixo, 45 menos 4, né, porque 2 em cima, 2 embaixo, dá 41 de dobra. Se eu pegar 17, descontar 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, vai dar 17 menos 4, vai dar 13. Então, o estribo vai ser de 13 por 41. E aqui é o transpasso do estribo, né? Então, eu posso falar que, como já defini lá que são 17, então vai ser 17 N1, aí a sequência sempre é essa, a quantidade do estribo, o número dele, a bitola, o diâmetro dele, o espaçamento e o comprimento total, ok? Então, 17, porque são 17 aqui, N1, que é o primeiro ferro, e aí quando eu faço o N1, eu já posso lá no quadro de ferro já começar a detalhar, então, esse estribo, né? Então, o diâmetro de 5 milímetros, o espaçamento é a cada 15. E o comprimento dele, como é que eu defino o comprimento? Eu vou somar 41 mais 13, mais 41, mais 13 aqui, mais 10 do transpasso aqui. Então, repetindo, 41 mais 13, mais 41, mais 13, mais 10. Então, isso vai dar 118. Fazendo agora o mesmo procedimento. Aí no caso aqui, para o N2, o total vai ser 23 mais 29, que vai dar 52. No caso aqui, como a viga tem 12, se eu tirar 4, sobra 8 de dobra, né? Então, somando aqui, vai dar 41 mais 8, mais 41 mais 8, mais 10, isso vai dar 108. Então, o detalhamento do segundo estribo N2 está aqui. Então agora eu vou completar o quadro de ferros. Então N1, eu coloco sempre assim, o número do ferro, o diâmetro, a quantidade, o comprimento unitário em centímetros, o comprimento total em metros. Então N1 está aqui, o diâmetro dele 5 milímetros, a quantidade dele está definida aqui que é 17, o comprimento unitário 118 em centímetro. E em metro, o comprimento total, como é que eu faço? Eu vou multiplicar 17, a quantidade, vezes o comprimento unitário, tá certo? E aí vou dividir por 100 para transformar em metro.
Se eu for tudo em centímetros, vai ficar 2006 centímetros. Como está em metro, vai dar 20,06 metros. Então, vou fazer isso para o N1, para o N2, para o N3 e assim por diante, tá certo? Então, aqui eu estou mostrando, inclusive, o detalhamento desse. 52 vezes 108 dividido por 100. E aqui nós, então, podemos ver agora, né, o que executado, o que seria. Então, os estribos aqui, distribuídos ao longo da viga. Agora vamos começar então com as armaduras longitudinais. Então, para vãos até 3 metros, 2 ferros de 6,3 embaixo, 2 ferros de 6,3 em cima. Certo? Então, independentemente do tamanho do vão. Então, nós vamos vir aqui, dar o espaçamento, o comprimento aqui que é 2 centímetros. Dobrar. Que altura que eu vou dobrar? Como a viga tem 45, se eu tirar os 2 centímetros em cima e 2 centímetros embaixo, sobra 41. Então, vou fazer uma dobra de 41 e vou vir com o ferro passando de fora a fora. Então, aí eu posso já pegar esse ferro, transportar cá para cima, para me detalhar ele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir os tamanhos das dobras. Então, essa dobra aqui tem 41, porque é 45 da viga, menos 4. Essa dobra aqui vai ser o comprimento total da viga. É só somar isso tudo aqui, 20, mais 4, 34, mais 20, mais 346, mais 12, mais 250, mais 17. Tirar os 2 centímetros de um lado, tirar 4, né, que é 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro. Eu vou ter o tamanho dessa dobra aqui. Então, eu tenho 3 dobras, 41, 1095 e 41. Se eu somar aqui, né, 41 mais 1095 mais 41 vai dar, então, 1117. Então, agora eu vou numerar o ferro. Então, esse ferro eu vou chamar de N3, então vai ser 2, porque são 2 ferros, 2N3. O diâmetro dele é de 6,3 e o comprimento, conforme eu já falei, é 1177 centímetros. Somando isso, mais isso, mais isso. Joel, eu não coloquei aqui o espaçamento, porque esse ferro é um ferro longitudinal, ele não tem espaçamento. Ele não vai sendo repetido, ele não vai ter um espaçamento contínuo, ok? E esse mesmo ferro eu vou fazer agora detalhar na parte de baixo. Então, a mesma coisa agora eu vou detalhar na parte de baixo. Então, como as dobras são as mesmas, né? O comprimento das dobras é o mesmo. Tudo é o mesmo, então eu posso falar que é o mesmo ferro. Tanto já numerei lá em cima. Se a dobra, o diâmetro, se a bitola e as dobras e o comprimento total é o mesmo, então posso nomear o ferro com o mesmo nome. Então aqui eu vou ter também 2N3, 6,3 e o comprimento 117. Aí eu vou lá jogar isso no quadro de ferros. Então vai ser o número do ferro N3, a bitola de 6,3. Quantidade, na verdade aqui são 4, tá 2 aqui, mas está errado. Então na verdade aqui é 4, são 4 ferros. E o comprimento unitário esse, então o comprimento total está aqui definido. E aqui então estão os ferros agora, os estribos mais as armaduras longitudinais. Ok? Bom, agora nós vamos avaliar os vãos. Então, lá fala que quando o vão for maior do que 3 metros, né, de 3 a 6 metros, acrescentar um ferro de 8 milímetros no meio do vão, chegando a 50 centímetros cada apoio. Então, o primeiro vão é 2,50, não preciso. O segundo, 3,46, eu vou precisar. E o terceiro também. Então, eu vou pegar e acrescentar um ferro aqui. Então, vai ser vou chamar esse ferro de N4, de 8 milímetros. E o comprimento dele vai ser o quê? Como aqui é 3,46, se eu tirar 50 centímetros de um lado, 50 centímetros do outro, vou tirar 1 metro. Então, ele vai ser 2,46. Então, está aqui. Ele vai estar 50 centímetros daqui com 2,46. E aqui também vou ter que acrescentar um ferro. Então, vai ser agora vai ser um N5 de 8 milímetros. 4,34. Tirar 1 metro dá 3,34. Eu vou lá, então, acrescentar esses 2 ferros no meu quadro de ferros também.
Bom, aí no item C fala ainda que se ambos os vãos ultrapassar 3 metros, eu tenho que colocar um ferro na parte superior. Então, como aqui eu tenho esse vão de 3,46 e esse vão de 4,34, ambos superiores a 3 metros, eu vou acrescentar um ferro negativo em cima, né, de 8 milímetros, afastando 1 metro para cada lado. Então vai ser um N6 e o comprimento dele vai ser o que? Olha, 1 metro para cá, mais 1 metro para cada 2 metros, mais 20 do pilar, então vai dar 2,20. E vou acrescentar esse ferro também lá no quadro de ferros. E aí, está aqui o ferro negativo detalhado então na viga, como que ele ficaria na hora de executar lá. Então, uma vez definido o quadro de ferros, nós podemos fazer então o quadro resumo. Então, como é que se organiza isso? Primeira coisa, nós definimos os dois tipos de aço, CA60 e CA50. Então, o CA60 é o aço que é utilizado para estribo, que é um aço mais macio para dobrar, mas ele é mais resistente. E o CA50 é um aço mais duro, né, mas com menor resistência. Então, nós organizamos todos os ferros. Então, por exemplo, pego todos os ferros de 5 milímetros, somando isso aqui, vou ter 76,22. 6,3 está aqui, somando todos os ferros de 8, tem o total aqui 8. Bom, tendo o comprimento total, né, então eu posso vir aqui dividir isso por 12, ver quantas barras vai precisar de cada um dos ferros. Mas eu posso também comprar por quilo. Quando eu compro por quilo, eu tenho que transformar esse comprimento linear em quilo. Como é que é feito isso? Eu vou calcular o volume de cada barra e multiplicar o volume dessa barra pelo peso específico do aço e depois acrescentar os 10%. Então, como é que é feito isso? Utilizando essa expressão aqui. Então, é o πd, π vezes o diâmetro do ferro ao quadrado dividido por 4, multiplicado pelo peso específico, somando 10%. Por que o diâmetro dividido por 1000? Porque o diâmetro está lá em milímetro, eu quero trabalhar aqui com peso específico em metro, então eu tenho que transformar o diâmetro de milímetro para metro. Então, olha, no caso do ferro de 5 milímetros, a expressão vai ser essa aqui. Então, 5 dividido por 1000 ao quadrado, o peso específico do aço é 7.850, vezes 1,10 para considerar os 10%. Então, quando for fazer para o ferro de 6,3, eu jogo 6,3 aqui no lugar do 5, e assim por diante. Ok? E aí eu consigo, então, ter o peso total, já com 10% de perda para todos os tipos de aço. Temos que também calcular o volume de concreto. Como é que eu calculo o volume de concreto? O volume de concreto é a seção transversal do elemento multiplicado pelo seu comprimento. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o primeiro trecho aqui. Eu tenho aqui, a seção dele é 17 por 45. Então, largura 17, altura 45, multiplicado pelo vão, que é 2,50. Então, está aqui o primeiro trecho. O segundo trecho, eu tenho 12 de largura por 45 de altura. E aqui 3,46 e aqui 4,34. Então, somo esses dois trechos, multiplico pela seção e tenho o volume. Para calcular agora as formas, né? Então, as formas eu tenho que colocar a forma no fundo, em uma lateral e na outra lateral. Isso considerando que as vigas vão ser feitas, a estrutura vai ser feita toda antes da alvenaria. Se for feita a alvenaria primeiro, então não tem essa forma do fundo, só as laterais. Então, como é que eu calculo? Então, primeiro eu vou calcular a do fundo, né, que vai ser 0,17, que é aqui, vezes o comprimento, que é 2,50, estou considerando o primeiro vão. Aí o segundo vão vai ser 0,12, que é a largura do vão, multiplicado pelo comprimento dos vãos. Então, aqui o comprimento dos vãos. Aí eu tenho as laterais também, né? Então, as laterais, como as laterais a altura é a mesma para tudo, então eu vou somar o comprimento total aqui, que é 1099, e multiplicar pela altura, que é 0,45, tá? Para considerar a lateral. E como são duas faces, tem essa face
e essa face, então vou multiplicar por 2 para considerar as duas faces. E aqui então nós apresentamos o